Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Kátia, trabalho na clínica da WHCare, sou ginecologista, sou médica há 22 anos, tenho... Aqui hoje a gente vai falar, eu vou chamar aqui o Dr. Rogério, nosso mastologista da clínica, eu vou chamar ele agora para... Nós dois vamos fazer uma live bem legal, que nós vamos conversar sobre o agosto dourado, sobre amamentação. Eu vou... Me perdoem, que hoje é nossa primeira live, minha e dele, então algumas coisinhas podem sair um pouquinho fora do contexto. Eu vou chamar ele aqui para a gente bater um papo sobre amamentação e sobre o agosto dourado. Só um minuto. Vamos lá. Doutor Rogério. Doutor Rogério. Cadê o Rogério aqui? Enviar convites. Ai, meu Deus. Mandei o convite para ele. Vamos ver se ele já vai aceitar. Vamos ver se ele vai entrar. Cadê o Rogério? Entrou? Vamos entrando. Aqui. Vou falar sobre o agosto dourado. Olha lá. Olá, entrei aqui. Tudo bem, Rogério? Tudo Eu já me bem? apresentei aqui, sou ginecologista da clínica da WHCare. Queria que você falasse um pouquinho sobre você e a gente começasse nossa live sobre o agosto dourado e sobre a amamentação. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Rogério Fenilha, sou mastologista da WHCare Life, junto com a Kátia, que é a nossa ginecologista. A gente faz um trabalho bem legal em conjunto, né, de parceria das pacientes ginecológicas e das pacientes da mastologia. E a Kátia nos propôs um tema hoje super importante, já que a gente está vivendo, né, o agosto dourado, né, sobre a amamentação. Eu vou deixar ela começar a falar sobre o tema, da importância, e a gente vai trocando algumas figurinhas aí sobre a questão da mastologia, dos problemas, enfim, que pode acarretar na mama para essa questão da amamentação, né? Com você aí, Kátia, estou à disposição aí. Vamos lá, então vamos falar. O agosto dourado é um mês, né, que simboliza a amamentação. O mês, né, eles fizeram esse agosto dourado para simbolizar a luta do incentivo à amamentação, que hoje em dia muitas pacientes, muitas mulheres não querem amamentar por algum N motivos, então eles fizeram para a luta, de simbolizar a luta. E por que o dourado? O dourado é porque é o padrão ouro do leite, que eles dizem. Então, a Organização Mundial da Saúde, ele preconiza a amamentação até o 6º mês de vida exclusivamente, e também até depois, não exclusivamente, mas até os 2 anos. A gente sabe que a amamentação, ela previne doenças. Quando o leite materno não é só o colostro que tem os anticorpos, você sabe bem disso, né, Rogério? Os anticorpos, ele vem em todo o leite, em todos os 6 meses, todas as suas vacinas, todas as suas... tudo que você de doenças, seus anticorpos, tudo está na amamentação, isso protege o neném. E eu sempre falo para as pacientes que a amamentação é um ato, não é só um ato de amor, de pensar no seu filho, é aquele vínculo que eu falo que quando você está amamentando, você está lá, você e seu filho, e você, olha, é um momento único de vocês dois, aquela sintonia.
E o grande medo das pacientes é de não conseguir amamentar. Eu não sei com você, Rogério, se as pacientes perguntam alguma coisa de medo sobre a mastite. A outra coisa, gente, se vocês tiverem, a gente vai responder umas perguntas que já vieram. E se vocês tiverem alguma ao vivo, pode colocar aqui que a gente vai tentar responder a todas. Então, para você, eu sei que você é mastologista, mas antes de tudo, você também é ginecologista, né? O que as pacientes têm dúvida da mastite? Como é que você orienta as pacientes? O que você faz, Rogério? Bom, na verdade, eu já recebo as pacientes com a mastite, né? Elas procuram o consultório, na verdade, elas passam em pronto-socorro ou alguma coisa com uma inflamação na mama, né? E acabam procurando a gente, né? Primeira coisa de preocupação que a gente tem é ter uma tendência de entender o que é a mastite, né? Na verdade, a amamentação, ela inclui uma coisa que chama a pojadura, né? Que na verdade você acaba tendo a interação, né, da orofaringe do bebê com a mama, que tem que ser uma posição absolutamente correta, né? E quando essa posição não é correta, né, o bebê meio que mastiga o mamilo, né? Ele meio que mastiga mesmo sem ter dentes, acaba gerando alguns ferimentos no mamilo, e a bactéria que está na orofaringe do bebê, principalmente ali o Staphylococcus aureus, né, que é um tipo de bactéria, acaba penetrando por essa fissura e causando a infecção na mama da paciente, né? Então, a principal mastite que a gente tem é no período lactacional, né? E são mastites muito importantes. Agora, a preocupação que existe estou com a mastite, devo continuar amamentando? Posso Essa é uma continuar dúvida muito frequente, viu? muito frequente? Aliás, é uma das perguntas que a gente tem aqui. O que a É, gente faz? na verdade, em relação ao leite em si, não há nenhuma contraindicação, né, de continuar amamentando, né? Não vai passar nenhuma bactéria, porque os ductos lactíferos, eles não têm comunicação com a infecção que ocorre justamente no parênquima da mama, né? Então, pode continuar amamentando normalmente. O que é preciso observar é que, caso a paciente não consiga amamentar por causa da dor ou por causa do próprio machucado que o mamilo está apresentando, que ela continue a esvaziar aquela mama, mesmo com uma bombinha, porque reter o leite ali e causar o empedramento ali do leite ali vai piorar a infecção e pode evoluir para quadros de abscessos muito importantes e até evoluir para uma mastectomia. Infelizmente, eu já vivi essa situação. De ter que tirar uma mama de uma paciente por uma infecção extremamente severa, né? Então, assim, é importante saber que a mastite ela tem que ser tratada com antibióticos. Os antibióticos, eles não impedem que continue a amamentação, porque a maior parte dos antibióticos que a gente usa não passam para o leite materno, e ela tem que continuar o esvaziamento da mama. Não tem contraindicação de dar aquele leite para a criança. Agora, às vezes ela não consegue pela dor ou pelo próprio machucado. Aí dá o outro lado e continua esvaziando, fazendo drenagem, fazendo com a bombinha para não acumular leite naquela mama. Bom, eu vou falar um pouquinho os benefícios da amamentação, né? Primeira coisa que as pacientes ficam bem preocupadas, eu falo assim, que amamentar, além de ser bom, a paciente volta ao corpo mais rápido. Isso é verdade. Então, eu falo, amamenta, que daí você fica até mais magra. O nosso leite materno, ele é muito saudável. Então, assim, é muito mais difícil o bebê ter cólicas. Diferente quando é o leite industrializado. Por melhor leite que ele seja, ele é melhor. E também, assim, os estudos mostram que quando você amamenta, você diminui a parte de alergias. E uma coisa muito importante que eu trouxe aqui, a gente fala, a pojadura, ele é o preparo da mama, né?
Então, quando você tem um parto normal, assim, o leite ele desce mais ou menos em 24, 72 horas. Na cesárea, às vezes, pode demorar um pouquinho. Em relação à mastite que o nosso colega falou, Rogério, é muito importante aqui, ó, sabe, pegar todo o mamilo. E se você teve uma pega errada, né, põe o dedo aqui, a criança sai o ar, a criança tira o bico, né, a boca do mamilo, porque se ele pegou aqui, vai rachar. Não pode pegar mamilo, tem que pegar, abocanhar todo o mamilo, não só não toda a areola, desculpa, falei, não só o mamilo, toda a areola. Se pegar só o mamilo, pressiona com o dedinho, tira e coloca de novo. Outra coisa, as posições para amamentar. Eu sempre falo, a paciente tem que estar confortável, né, Rogério? Porque fica muito tensa, às vezes eu falo que é um momento, né, de você ter a conexão com seu filho, você tá lá, você pode amamentar com até de cavalinho, ele aqui, você põe aqui, normal, com a poltrona. A amamentação, a posição da amamentação é bem relativa, é a posição que você está melhor confortável. Vou responder uma pergunta aqui que me fizeram. Em relação a se você pode tirar o leite materno para doar para uma amiga. A gente fala que não. A doação de leite ela é muito importante, os bancos de leites precisam muito do leite materno, só que esses leites eles são preparados. Então você tira o leite, eles ensinam ou o mecânico ou bombinha, você armazena em freezer e a prefeitura, eles têm uma equipe que vão te buscar para levar. De você doar direto para sua amiga, primeiro, por mais saudável que você seja, você pode estar numa janela imunológica de alguma doença. Então, a gente não recomenda dar o seu leite para qualquer outra pessoa, a não ser que seja direto nos bancos de leite, onde ele tem todo o preparo. Em relação à parte da fissura, uma outra pergunta que a gente teve, se está sangrando, você continua amamentando? Rogério respondeu essa pergunta, continua amamentando, né, Rogério? Em relação se está sangrando limpa, não tem nenhum problema, você pode continuar, aliás, deve continuar amamentando. Em relação, Rogério, você que é mastologista, você já teve algum caso, as pacientes com câncer que engravidaram? O que você recomenda? Né? A paciente está lá com câncer, fazendo às vezes quimioterapia, vai fazer a cirurgia da mama, ganhou neném. Duas perguntas. Se você recomenda a amamentação depois. E outra pergunta, pacientes que tiveram câncer, já tem algum tempo, já passou esse tempo, elas podem amamentar depois de um certo tempo? O que você fala para a gente? Bom, na verdade, assim, o câncer de mama durante a gravidez, ele é um problemão, né? O tratamento do câncer durante a gravidez, geralmente, ele pode evoluir ou para uma cirurgia, se for uma coisa muito necessária, se for um tumor ulcerado ou muito avançado, ou então você pode fazer a quimioterapia. A gente sabe que a partir do segundo trimestre de gravidez, ali, a partir do sexto mês, né, para falar uma linguagem mais que elas entendam, você pode começar a quimioterapia sem prejuízo tanto para a mãe quanto para a formação do bebê, desde que escolhidas certas drogas que possam ser utilizadas. A maioria das situações que a gente tem hoje de câncer de mama durante a gravidez, a gente inicia o tratamento com quimioterapia. E aí, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter que operar logo após o parto, né? Então, você vai ter que acabar inibindo essa lactação, infelizmente. Então, nesse caso de câncer de mama durante a gravidez, dificilmente a paciente vai amamentar depois, porque você vai ter que inibir a lactação para poder fazer a cirurgia. Eu estou tendo um caso lá no consultório exatamente assim, paciente 1 mês pós-parto, ela teve câncer de mama durante a gravidez, não foi percebido, né?
É importante também lembrar que faz parte do pré-natal examinar a mama. Exijam que os ginecologistas, obstetras de vocês, examinem a mama de vocês durante o pré-natal. Tem algum período, Rogério, assim, todo mês ou tem algum período que é melhor para se examinar? Eu acho que toda consulta você tem que dar uma olhadinha, porque o câncer de mama acaba surgindo em diferentes fases, especialmente após as 20 semanas de gravidez, né? Quando você começa a ter um estímulo maior da glândula mamária para começar ali o leite. Eu acho que quando você vai iniciar o pré-natal, você tem que ter um primeiro exame global para você ter um ponto de partida ali, para você poder comparar a mama depois. E a partir das 20 semanas, essa moça, Travou. por exemplo, ela teve uma queixa Travou aqui. para a pré-natalista dela de que estava com a mama endurecida, que palpava um tumor, e a resposta foi que Travou um pouquinho, ele já está reconectando aí, tá, gente? Ele está falando sobre uma paciente dele do câncer de mama. E nós dois tivemos um caso juntos, uma paciente gestante com câncer de mama, que o Dr. Rogério operou. Foi bem complicado mesmo. Então, ele saiu. O Dr. Rogério saiu, daqui a pouco deve estar entrando. Vou chamar ele de novo, só um minutinho. Já mandei. Ele deve entrar. Outra coisa que eu também queria falar, que é muito importante, é o engurgitamento mamário. Eu vou chamar ele de novo. Espera aí. Enviei. Mandei. Quando a paciente começa a amamentar, eu sempre falo o seguinte: você tem mais leite do que o neném mama. E isso ajuda muito a empedrar, né, que é o famoso engurgitamento mamário. Ela deixa meio dolorida. Então, o que a gente comenta? A gente fala que a gente precisa esvaziar a mama. Então, você amamentou, você viu que ainda tem leite, esvazie o restante, faça massagens no banho e nunca usem água muito quente, tá? De preferência água morna, porque a água quente dá vasodilatação, isso pode piorar as dores, tá? Eu sei que a gente está ao vivo, mas eu tô aqui, vou tentar chamar o Rogério de novo. Vamos ver. Não sei se ele não tá, se ele tá sem internet. Aqui. Ele vai entrar de novo. Já tá entrando o Rogério com a gente, tá? Vamos ver. Então, assim. voltei aqui. Então, você voltou, eu estava falando de. Lembra que a gente teve uma paciente com câncer de mama que você operou, Rogério? Sim, sim. Foi Então, bem é importante, o que eu vinha dizendo é que durante a gestação podem ocorrer alguns sintomas que podem até confundir o obstetra ou confundir a própria gestante, mas é importante que se examine e que se investigue, né? Senão você perde um tempo precioso no tratamento, né? A gente teve um caso em comum que a gente fez um diagnóstico, eu vivi essa outra situação. Então, assim, mesmo durante o pré-natal, é importante que se examine a mama, pelo menos algumas vezes. Às vezes, não precisa ser toda a consulta, mas valorizar cada sintoma que acaba sentindo. E, geralmente, depois do câncer de mama durante a gravidez, a gente tem que acabar inibindo a lactação para poder operar,
né? Agora, a paciente que teve câncer, que vai engravidar lá na frente, ela pode amamentar tranquilamente. Uma vez tratado o câncer de mama, ela vai ter uma mama absolutamente normal. O que acaba acontecendo é algumas pacientes que fizeram radioterapia na mama, de terem uma dificuldade um pouco maior de produção de leite naquela mama pela radioterapia, mas não pelo câncer que elas tiveram. Então, pode amamentar normalmente. Não há nenhuma diretriz que mande inibir a lactação em pacientes que tiveram câncer de mama. Isso aí não tem nem o porquê. Ela pode amamentar normalmente. Elas perguntam para você, Rogério, as pacientes que tiveram câncer de amamentar, se tem a amamentação, você fala para ela, tem, como é que a paciente que amamenta tem menos chance de ter câncer de mama? Conta isso para gente. Não, na verdade, assim, quando você completa o ciclo mamário, ele só se completa quando ela só ganha sua plenitude quando você vai amamentar. Então a mama ela atinge um certo grau de desenvolvimento e só completa isso quando você amamenta, né? O que acaba acontecendo é que quando isso é uma divisão celular que ocorre, né? Então, quando você tem uma divisão celular muito tardia, você tem uma maior chance de erro. Então, você acaba não tendo tanta proteção. A literatura é clara em mostrar que essa proteção da amamentação ela é gerada quando a gestação ocorre antes dos 19 anos de idade. Não estou pedindo para todo mundo ter gravidez na adolescência. Pelo amor de Deus! Mas, assim, não pensem que amamentar vai proteger vocês totalmente do câncer de mama. Existe esse mito. Muitas pacientes têm câncer de mama e falam, mas eu amamentei 3 filhos. Mas depende do momento em que amamentou. E, no caso, ela só vai causar essa proteção quando ela se der na adolescência. Mas não é... A gente, quando amamenta, né, o filho, vocês, não está visando apenas a proteção do câncer de mama, e sim as outras coisas que a Kátia citou, como a integração, a alimentação, passagem de anticorpos em si. Mas essa proteção ela só existe nessa circunstância. Aqui tem umas perguntinhas. Vamos lá, eu tenho que olhar aqui. Existem pomadas para amenizar o desconforto da amamentação? Bom, o desconforto da amamentação não tem pomada. A pomada que a gente às vezes prescreve não é o desconforto em si, é para prevenir fissuras mamárias. Só que eu sempre vou refrisar bem, Rogério. Eu acho que isso é muito importante para aquela mãe que tá gestante, aquela mãe que está com medo, e que esse é o grande medo da paciente da fissura mamária, até menos da mastite, mas da fissura, é a pega. A pega adequada, não da fissura. Existe a dor da amamentação no início, do leite descer, ela existe, a gente sente um desconforto, mas rápido eu falo que a gente sempre fala para a paciente, que a paciente está com dor, eu falo, aguenta que passa. E às vezes ela fala, aguenta que passa, e passa mesmo. Tanto é que depois a gente vê as pacientes, mas está amamentando ainda, essa criança tem mais de 2 anos, porque é gostoso. Então a pomada, não tem nenhuma pomada para desconforto da amamentação. Existem só as pomadas mesmo para prevenção da fissura. Então, depois que instala a fissura, a gente tem que tratar, às vezes incomoda um pouco mais, dói, sangra, evitar a mastite, porque é na fissura mamária que as bactérias da boca do neném entram, então tem que se prevenir. Então, a pega adequada, nada de mamilo, tem que ser em toda a areola, nada só no mamilo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Kátia, eu vou fazer uma para você, aproveitando aí. Muitas pacientes acabam queixando aí de ter pouco leite, né? Que medida que você sugere para elas quando tem pouco leite? Você tem alguma droga que você prescreva? Tudo isso é lenda? Porque, na minha opinião, muitas vezes amamentar é poder
e não querer. Às vezes tem muita gente que quer amamentar e não consegue por uma circunstância ou de estresse. Tanto é verdade que tem algumas pacientes, não sei se você já notou isso, que na primeira gestação não consegue amamentar, porque é tudo aquele estresse de ter o primeiro filho, e na segunda consegue, né? Porque acho que está mais tranquila, desencanou, sei lá. O que você tem a dizer? É uma dúvida frequente que eu tenho aí. Então, a amamentação que faz a produção da amamentação é a sucção, né? Até que a gente fala, me dá remédio para secar o leite, mas quer secar o leite, mas continuar amamentando aí não dá certo. Então, a sucção que faz mesmo produzir. Não existe leite fraco. Ah, meu leite é fraco. Existe, às vezes, o leite é insuficiente, sim, Rogério. Existem algumas medicações que a gente pode, a gente dá para paciente em que eu falo que o efeito colateral é a produção de leite. Sim. Então, a gente pode dar o Plasil, a própria ocitocina, né, que a gente dá, que ajuda bastante até a contrair o útero, produz mais leite. O que eu tenho, assim, de bastante efeito positivo, a gente conversa muito com as pacientes, existe um antidepressivo, que eu não vou dizer o nome aqui, que o efeito colateral dele é a produção do leite. Então, e aumenta bastante. Aonde a gente está vendo que o leite é insuficiente? Aí a gente não tem o pediatra aqui, mas quem sabe a gente pode até fazer uma live com o pediatra aí. É o peso. A criança tem que estar aumentando o peso. Então, assim, existe outra pergunta, também outra dúvida. O leite é livre demanda. A própria criança, ela vai fazendo o seu horário. Ela vai começar a dormir mais vezes. Então, assim, não é lenda. Só que, infelizmente, não se sabe o porquê. Algumas pacientes, eu sei porque, assim, eu vou falar a mim. Eu amamentei muito. E meus filhos engordavam bem. A minha irmã tentou de tudo. Dava na colherzinha, dava no copinho, e meus sobrinhos não engordavam, e a gente teve que suspender. Ela tinha leite, mas o leite era insuficiente, então não é leite fraco, é a quantidade não produz. E não se sabe porque umas conseguem, outras não conseguem, a única coisa que a gente fala, tem que insistir, é na insistência, mas não tem nenhum estudo, procurei dizer por que umas não conseguem, outras não conseguem, não é mito. Mas você tem que ir tentando mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma. A influência do estresse também eu acho que é muito grande, né, Kátia? Sim. Se você contar que você tem... o hormônio que faz a produção é a prolactina, né? Sim. E o fator inibidor da prolactina no cérebro é uma substância chamada dopamina. Talvez por isso os antidepressivos tenham uma ação, né? Quando Sim. você deixa de inibir, ou seja, cortando a dopamina na jogada, ela deixa de inibir a prolactina, por consequência, consegue estimular mais, né? E é por isso que eu penso que às vezes o estresse, né, em que aumenta muito a produção de dopamina durante o estresse, você acaba tendo mais inibição da prolactina e com isso você acaba tendo menos produção de leite, né? Por isso que talvez essa conversa, né, essa tranquilidade de passar para o paciente que isso pode acontecer, às vezes na conversa mesmo, né? Você Então, pode eu convencê-la falo, de é que isso muita é normal, tranquilidade. Sim. e aí gerar essa possibilidade, né? O efeito é todo central, tem o estímulo mamário ali, do estímulo mecânico, mas a coisa toda rola no sistema nervoso central, né? Bom, tem uma pergunta aqui. É verdade que tomar sol ajuda a tirar a dor no peito? Eu desconheço, Rogério. Você conhece alguma coisa sobre Nunca ouvi isso? falar. Melhora a vitamina D, mas realmente se melhora a dor no peito. Assim, eu nunca amamentei, então eu realmente não posso responder. Mas assim, a dor é muito inicial, sabe? Depois melhora bastante. E o que você falou mesmo é o estresse, mas por isso que a gente conversa mais a papoterapia ajuda bastante. Eu acho que tranquilizar, né? É igual a dor mamária, né? A dor mamária é quando você não encontra nenhum caso aparente. A paciente ela vem preocupada daquela dor mamária
ser alguma coisa, né? Ser alguma doença, né? Quando você explica para ela e mostra os exames que a dor dela não tem nenhuma relação com nenhuma doença maligna, essa simples informação já passa a dor. Então, às vezes, a conversa, né, explicando os porquês, aí acaba gerando muito mais efeito do que qualquer medicação. Sim, então perguntando se sou eu, doutora Kátia, sou eu, né? Às vezes a pessoa entrou depois, sou eu, doutora Kátia, trabalho junto com o doutor ginecologista na clínica WH Care Life. Então tem uma Edna perguntou se era eu, sou eu mesma. Acho que eu tô de óculos, né? Então, às vezes. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Peraí, que eu anotei tudo aqui. Existem doenças ou problemas que dificultam ou interrompem a amamentação? Olha, única coisa que eu... Não é doença, dificulta, né? Por exemplo, um paciente com soro positivo não pode amamentar. Ela não dificulta esse tipo de doença. Hepatite B, que a gente às vezes suspende a amamentação, não é porque dificulta a amamentação. Ela é proibido uma paciente que é soro positiva, ela não pode amamentar. Tem uma questão anatômica que às vezes dificulta, Kátia, que é o mamilo invertido, né? Ah, tá. Tem algumas pacientes que vêm ou por constitucional dela mesmo, ou que tiveram mastite. Mas aí não é uma doença, né, Não, Rogério? é uma coisa, uma alteração anatômica. É uma anatomia E aí, às vezes, tiveram infecções ali, perto ali do mamilo, que acabaram na cicatrização, causando uma fibrose e invertendo o mamilo para dentro, né? Essa é uma situação que, às vezes, pode dificultar, porque ela não consegue exteriorizar o mamilo e não consegue... e acaba retendo muito leite, né? Essa mulher, às vezes, acaba tendo até uma mastite pela retenção, porque ela não consegue amamentar. Muitas vezes, nesses casos, a gente acaba até tendo que inibir a lactação, porque realmente o leite não tem. Não, e assim, eu vejo muitas pacientes que às vezes colocam até o bico de silicone e não adianta, Rogério. Eu ia falar sobre isso, mas de doença eu não sei nenhuma, né? Não. Pode ser até pós-operatório, pessoa que tirou nódulo ali perto do mamilo, que às vezes o mamilo na cicatrização ficou mais invertido. Do ponto de vista da mastologia, a única coisa que eu encontro que dificulta é isso, né? Mesmo mamas pequenas, às vezes, são boas produtoras de leite, né? Não, o tamanho da mama, que também é a grande dúvida. Nesse caso, né? Então, não vejo grandes problemas, né? Existe na mastologia uma atrofia mamária e a glândula não se desenvolveu, aquela que a mulher tem muita diferença de tamanho, né? E a outra mama é muito pequena, não porque ela é pequena, mas é porque ela não se desenvolveu. E aí realmente essa mama não produz leite, mas aí o mastologista é que tem que ser capaz de identificar se aquilo é só o tamanho dela ou se ela não se desenvolveu. Com algum exame diferente? Com algum exame? Só pelo exame clínico e pelo próprio exame de imagem, você consegue detectar se aquela é uma mama que a gente chama de infantil, né, que acabou não completando o desenvolvimento, ou uma mama adulta pequena. Essa é a diferença. Tem uma outra pergunta aqui. Para as mamães que têm dificuldade, existem recursos atualmente que facilitam? Depende do recurso, né? Existem até umas pessoas que são umas enfermeiras, que deixou até pacientes minhas, que são especialistas em orientar, mas assim, pelo estresse que você fala, às vezes a paciente está muito estressada, tem dificuldade, e tem pessoas especialistas hoje em dia só em amamentação, enfermeiras especialistas que ajudam, que vão na casa das pacientes, que ajudam a amamentação, que ajudam a orientar uma boa amamentação. Agora, recurso físico, eu desconheço, Rogério. Não vejo também, não. É mais essas questões mesmo de orientação, de quando necessitar de alguma medicação, mas especificamente acho que não. A dificuldade é mais a orientação, é igual a gente conversar. Ou com a gente, ginecologista obstetra, ou com a própria pediatra, né? A pediatra também dá um suporte muito legal, né?
Eu estou vendo Pode aqui falar. a mãe perguntando até quando pode amamentar o bebê, né? Olha, na verdade não tem um prazo, né, Cássio? Eu tenho paciente que está Não. amamentando há 2 anos, por exemplo, né? Então, o Ministério da Saúde, junto com a Organização Mundial da Saúde, recomenda-se exclusivamente, porque uma pergunta, não sei se também tem para você, que nem vai chegar o verão, tá no verão, tá calor, preciso dar água para o bebê? Não. O leite materno exclusivo até o sexto mês. E a gente fala para amamentar até os 2 anos, que é onde os estudos mostram da prevenção das doenças. Por exemplo, existem prevenções a curto prazo e a longo prazo. Isso são estudos, né? Que eles falam que os estudos que uma criança que amamentou até os 2 anos tem uma menor chance de ter um diabetes adulto, doenças alérgicas a curto prazo. Então, a amamentação até os 2 anos. Depois dos 2 anos, ele não tem benefício, mas não é uma coisa que a gente fala, tem que tirar esse peito e É, para. mas em um determinado momento aí ela não vai ser, ela pode ir até 2 anos, mas não significa que ela vai ser exclusiva, né? Não, A exclusiva só partir até do, o sexto exato, mês. a partir do sexto mês você pode manter o seu leite, mas provavelmente vai ter que complementar com algumas outras situações. Aí o pediatra que vai definir essa questão, né? Sim, sim. Em relação a peso, a criança, né, tá ganhando peso, tá? Aí é o pediatra que fala. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. É que a gente está rodando aqui do som. Deixa eu ver se tinha alguma no início que eu não vi. Teve Que um entrou. período aí que eu saí, não consegui ver. Não, é o. Ah, eu acho que é. Ó, pintou Mas uma pergunta estão boa da mandando Regina abraço. Castilho aqui. Quem tem silicone nos seios pode amamentar? Pode sim. A prótese de silicone, ou ela é colocada atrás da glândula, portanto, ela não interfere em nada na amamentação, a glândula continua na frente, ou então ela é colocada atrás do músculo, que também não interfere em nada. Então, não tem nenhuma interferência da prótese de silicone na amamentação. Nenhuma. Pode amamentar normalmente. Talvez cause um pouco mais de desconforto, porque a prótese já tem o seu peso, a mama vai inchar e vai ter mais algum peso, né? E aí pode ser que gere um pouco mais de desconforto, de dor pelo próprio peso da mama, mas em termos de produção de leite, de amamentar, não tem nenhuma contraindicação. Pode tocar o barco. Ah, tá certo, ó. Tudo pelo bebê, né? Fora, além de ser saudável, acho que faz uma economia. Eu não sei hoje, meus filhos amamentaram bem, então não sei quanto que tá uma lata de leite, mas a economia, a gente tira o sarro, né? Mas tem uma economia no bolso, né? É verdade. Bom, Rogério, você tem mais alguma dúvida? Não, acho que é isso. Acho que nós abordamos tudo, né? Falamos da importância, dos problemas, da mastite. E falar que a rede social nossa da WH Care Life, e tanto a profissional da doutora Kátia quanto a minha, a gente está à disposição aí para outras dúvidas que surgirem. E se tiverem mais dúvidas, marquem uma consulta que estamos à disposição. Sim, e se tiver alguma pergunta que, sei lá, passou despercebido, estou rodando aqui, mas não vi nenhuma. Deixa eu ver se tem mais aqui. Eles mandaram algumas antes. Deixa eu só ver se tem, se ficou faltando alguma, Rogério, só para a gente não deixar de responder, mas eu acho que foram todas. Também falar que vai estar salvo, né? A gente vai salvar essa live. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser assistir de novo, só salvar. E foi um prazer, Rogério, estar conversando com você. Acho que seria interessante a gente depois escolher. Também, assim, veja um tema que vocês querem saber, de repente a gente fazer uma live. Não precisa ser só de mama, porque o doutor Rogério também é ginecologista. E aí a gente conversa, bate um papo, se vocês tiverem alguma dúvida de algum outro tema, né, Rogério? O que você acha? Sim, sim. Tem vários temas aí que dá para associar as duas especialidades, né? Anticoncepcional, por exemplo, reposição hormonal, que dá para a gente fazer. Surgiram aí o próximo tema que vocês querem numa próxima live. A gente vai procurar fazer essas lives com mais frequência aí, dentro da nossa disponibilidade aí. E vejam temas aí, coloquem na rede social da nossa clínica o tema
que vocês gostariam que a gente abordasse, e a gente vai abordando também, sempre seguindo aí essas tendências desses cores dos meses, né? Que é muito bom, né? Para chamar a atenção em determinados tempos aí. E logo, logo vem o Outubro Rosa aí, né? Que aí a gente normalmente tem bastante trabalho. Mas é um prazer sempre estar aqui. A Kátia também gosta de estar aqui tirando as dúvidas de vocês. Nós estamos à disposição aí. Então tá. Então tá bom, gente. Boa semana para todas. E qualquer coisa, marque uma consulta comigo, com o Dr. Rogério. A gente vai estar sempre à disposição. Um abraço, viu, Rogério? Tchau, Foi Kátia. bom contar com você. É isso aí. Tamo junto aí. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.